Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero falar a respeito de dom versus prática. Na verdade, é um assunto já bem batido. Eu até dei uma pesquisada aqui no YouTube para ver o que a galera fala, né, a respeito de dom de desenhar, dom de cantar, dom de tocar um instrumento ou talento para fazer isso. E surge de tudo. E eu quis fazer esse vídeo, só que baseado em experimentos que foram realizados por pessoas que realmente têm autoridade para falar no assunto. Uma delas, né, que eu quero trazer aqui, na verdade é a principal, é o sociólogo Daniel Chambliss, que fez um experimento em 1988 com nadadores olímpicos e pôde constatar algumas coisas. Só que antes de falar do experimento desse sociólogo, eu quero compartilhar com vocês algumas ideias. Na verdade, a gente, desde pequeno, a gente se encanta por pessoas que têm uma habilidade fora do normal, né? Fora da curva. A gente está acostumado a ver pessoas ao longo da vida que cantam, só que quando a gente se depara com alguém que canta sem nunca ter feito um curso, a gente fica boquiaberto. A gente conhece pessoas que desenham, só que quando a gente vê alguém que desenha sem nunca ter feito um curso e às vezes ainda criança, já faz um tipo de trabalho assim magnífico, aquilo é de causar admiração. Então, essa e outras questões, quando a gente olha, a gente fica bastante admirado e chega a uma única conclusão. Para fazer isso dessa forma, tem que ter um talento diferenciado, não é possível, não é só com esforço ou com muita prática que vai conseguir fazer isso. Porém, eu quero trazer aqui algumas observações, porque eu comecei a desenhar desde muito pequeno. Então, quem acompanha meu canal aqui sabe como são os meus desenhos, e eu sempre gostei de desenhar. Porém, eu sempre tive dificuldade de criar desenhos. Criar desenhos mesmo, à mão livre, sabe? Aquele traço rápido, fluido, com movimento. Meus desenhos não eram assim. Meus desenhos tinham os traços truncados, tremidos. Eu fazia de pouquinho, eu fazia consertando o traço. Ao passo que eu ia fazendo o traço, eu já ia consertando porque não era fluido, sabe? Não era um traço bonito. Então, por isso, eu acreditava que eu não sabia desenhar. Só que como era algo que eu gostava de olhar as figuras e fazer parecido, então eu pegava as figurinhas e copiava ali bem devagar, né, com aqueles traços duros mesmo. E isso já era suficiente para mim, mesmo sabendo que eu não tinha aquele traço do jeito que eu gostaria. Só que quando eu cheguei na escola e eu comecei a perceber pessoas que desenhavam, meninos que desenhavam ali com uma habilidade que eu não tinha, eu tive a certeza de que desenhar dependia de dom. E eu não tinha esse dom. Eu era simplesmente um cara teimoso que gostava de rabiscar ali. E na verdade, esse pensamento me paralisou durante muito tempo da minha vida, principalmente quando eu comecei a trabalhar com desenho. Olha só, eu trabalhando com desenho e acreditava que o desenho era algo para poucos, era algo para alguém que tinha o dom de desenhar. Só que eu associava esse lance de dom com aquela capacidade de fazer um desenho à mão livre, criar na folha em branco qualquer personagem com traços fluidos e tal. Só que eu não entendia que desenhar, existem várias categorias de desenhar. Assim como uma pessoa que canta música sertaneja e de repente é péssimo para cantar uma música, sei lá, popular brasileira, né? Uma MPB, com uma outra entoada, com outro tipo de toque, de harmonia, de ritmo, enfim. Não manjo de música, então estou aqui falando de algo que eu não entendo muito. Porém, a gente percebe que há estilos diferentes, né? Um canta um determinado estilo e não canta outro. E quando coloca ele para cantar outro, fica horrível, não funciona. Então, eu comecei a perceber que o desenho realista, que não exigia aquela habilidade, aquela coisa assim tão fluida para fazer, era um lugar onde eu me sentia confortável, entende? E aí fica uma sacada já aqui. Quando você conhece as suas limitações, você começa a se sentir confortável dentro de alguns parâmetros onde você consegue realizar aquilo que você gosta sem depender de fazer algo extraordinário. Você simplesmente curte o processo de fazer aquilo ali.
e eu conhecendo as minhas limitações de traços, eu me sentia confortável fazendo aquele estilo de desenho. Só que quando eu comecei a ensinar, aquela velha ideia de que desenhar depende de dom e que não era para todo mundo, me impediu de começar a ensinar. As pessoas me procuravam porque eu pegava fotografias de pessoas, copiava daquele meu jeito, devagar, com traços lentos, mas o acabamento era bonito, porque eu tinha o capricho de trabalhar todas as nuances de luz e sombra, contrastes e tal, e o desenho ficava bonito ao final. E as pessoas queriam aprender aquilo. E eu falava, não, isso aqui não dá para aprender. Eu não declarava que eu acreditava que o desenho dependia de dom. Mas era algo que eu acreditava de fato e me paralisava. Eu falava, meu, eu não vou. Como é que eu vou ensinar algo? Se a pessoa não tem dom, como é que ela vai aprender? Então, isso se tornou uma crença para mim que me impedia de entender o desenvolvimento do aprendizado. E aí que entra o assunto desse vídeo agora. Eu contei toda essa história para você entender onde eu quero chegar. Depois que eu comecei a dar aula, encarando essas minhas crenças e percebendo na prática que a coisa acontecia diferente, eu comecei a pesquisar, estudar mais o assunto, pegar alunos que não tinham um mínimo de jeito com o desenho e conseguiam fazer trabalhos muito bons. E é claro que há entre esses alunos aqueles que têm uma facilidade imensa, esses são os que têm dom, né, na minha cabeça, e outros que tinham uma certa dificuldade, mas que através de práticas e técnicas conseguiam desenvolver algo legal. Beleza. Comecei a trabalhar diferente com cada aluno. Então, os que tinham dificuldades, eu colocava exercícios que os direcionava a uma evolução mais gradual, mais lenta, porém contínua. E os que tinham mais habilidade, eu passava exercícios mais avançados, que não precisava aquele ritmo tão lento para chegar a um resultado satisfatório, compreende? E de uns tempos para cá eu fui vendo que a prática ou a aplicação prática dessas técnicas, desse ensino, trouxe muito resultado ao longo desses mais de 20 anos. Mais de 20? Mais de 20 anos ensinando. Eu comecei a ensinar em 2003, comecei a dar aulas e hoje estamos em 2023, já está indo para 20 anos que eu ensino o desenho realista e tenho visto muita gente com habilidade zero no desenho conseguir alcançar resultados imensos, assim, incríveis. E isso me faz questionar, isso me faz estudar, isso me faz entender o processo de aprendizado, decodificar essa questão de talento inato, essa coisa que a pessoa já nasce com aquela habilidade, com aquela coisa que só ela vai conseguir fazer. E aí, estudando e pesquisando assuntos, eu dei de cara com esse estudo do Daniel Chambliss. Na verdade, eu acompanho um neurocientista e psicólogo, Eslen Delanogari, que é um jovem e que tem feito um trabalho muito legal aí na internet, divulgando seu conteúdo, trazendo uma educação nessa área. E um dos vídeos dele, ele cita o Daniel Chambliss. Né? O Wesley tem um curso e dentro desse curso ele cita esse sociólogo. E aí eu fui pesquisar, fui estudar e descobri algo interessante que eu quero compartilhar com vocês. Em 1988, Daniel Chambliss resolveu estudar os nadadores, conforme eu já falei, e ele começou a perceber um comportamento diferente entre eles, de um para outro. E ele começou, ao longo de 6 anos, categorizar os comportamentos, os costumes, os hábitos que cada um daqueles atletas manifestavam. E ao longo desses 6 anos, ele foi chegando à conclusão de que o sucesso ou o êxito, né, a palavra êxito, que é você ter um resultado satisfatório, você conseguiu alcançar a sua meta, você teve êxito. Alguns deles tinham êxito sem demonstrarem grande aptidão inata, grande talento, grande habilidade. Não, no início eram pessoas como a grande maioria, que simplesmente treinavam. Porém,
eles treinavam de uma maneira rigorosa, eles treinavam consistentemente. Inclusive, eu diria que essas pessoas eram irritantemente consistentes. Sabe aquela pessoa que não falha? Ela tá todo dia ali fazendo a mesma coisa. E Daniel, ele foi chegando à conclusão de que o talento, ou o que a gente chama de talento, nada mais é que o resultado de uma prática diária sendo observada e que cada ato daquele que é praticado isoladamente não tem nada de extraordinário. Eu até copiei uma frase que ele diz aqui, ó, que as mais impressionantes façanhas humanas, aquilo que a gente, né, se maravilha, são, na realidade, o agregado, ou seja, o resultado, o ajuntamento de inumeráveis elementos isolados e cada um desses elementos isolados, cada uma dessas atitudes isoladas, em certo sentido, nada tem de extraordinário. Ou seja, o cara, ele acorda todo dia na mesma hora, ele pratica todo dia a mesma coisa. Então vamos trazer para o universo do desenho. Eu não vou falar de nadadores porque eu entendo pouco, ou quase nada. Mas no universo do desenho, eu me lembro que ao longo dos meus anos de infância e adolescência, eu desenhava todos os dias. Todos os dias. 2, 3 horas. E às vezes desenhos bons, às vezes desenhos ruins, às vezes eu estava mal-humorado, às vezes eu estava mais empolgado em fazer, às vezes eu estava mais motivado, às vezes eu estava desanimado, mas eu estava todos os dias fazendo. Inconscientemente, eu estava praticando uma coisa que, se pegasse um único dia, não ia ter nada de extraordinário. Às vezes, se você pegasse, inclusive, um dia que eu estava desanimado, o desenho era horrível. E ninguém ia dizer que eu tinha talento ou de que eu tinha dom, nada assim. Era apenas um dia que eu estava desenhando. Só que isso feito todos os dias é a mesma coisa que você ir colocando um grãozinho de arroz num copo. Todo dia você vai lá e coloca um. Quando você coloca um, não faz diferença nenhuma. Aliás, quando já tem lá uns 50, que você chega no 51º dia e você vai lá e coloca mais um, não vai mudar nada absolutamente. Você olha ali, 50 e 51, não muda nada. No dia seguinte você vai e põe 52, não muda nada. Você aparentemente não está mudando nada. Só que a hora que você olha daqui 50 dias a mais, ou seja, já completando 100 dias, aquele tanto duplicou, sem você perceber que ele foi duplicando. Ou seja, é o amontoado, é o que ele diz, é o agregado de inumeráveis elementos isolados, que se for observado separadamente, cada um, não tem nada de extraordinário. Só que a gente pega o resultado de tudo isso e chama de talento. A gente pega o resultado e fala, isso aqui é talento. E aí ele ao observar e ao estudar esses nadadores, ele foi detectando 3, que é o que eu quero trazer aqui para vocês. 3 características elementares, básicas, indispensáveis para aqueles que conseguiam manter consistência e nos Jogos Olímpicos alcançavam o pódio. E aí eu elenquei aqui as 3 características. Uma, todos eles tinham técnica, observavam rigorosamente a técnica. E o que é técnica? Técnica, você pode entender assim, ó, que são os detalhes que envolvem o exercício de uma habilidade. Então, por exemplo, eu posso fazer um desenho com o lápis levemente deitado. E aí eu assisto um vídeo e eu percebo que tem um cara que é melhor do que eu e que ele usa o lápis um pouco mais em pé. Eu pego isso e trago para mim. Coloco o meu lápis um pouco mais em pé e começo a fazer e percebo que o resultado fica diferente. Olha só, um simples movimento no lápis mudou o resultado daquilo que eu fazia. Consequentemente, o meu exercício vai ser diferente.
Eu vou experimentar aquilo de maneira diferente. Por quê? Eu dei uma leve mudança. Outra coisa, na hora que eu estou fazendo ali e eu percebo que a ponta está gasta, de repente eu dou uma girada no lápis. A hora que eu dou uma girada no lápis, eu pego a quina da ponta e eu consigo fazer o traço mais preciso. Uma pessoa que não tem técnica não percebe essas coisas. Porque a pessoa que não tem técnica, ela julga o exercício algo repetitivo e não algo que vai sendo melhorado nos detalhes. Entende? Isso é técnica. E eu até escrevi aqui, ó. É como fazem. A diferença em pequenos detalhes, no caso de nadadores, a respiração, o movimento, a velocidade, a postura, entende? O movimento da mão, de repente ele observa que tem um outro que ao jogar, dar a abraçada, joga a mão um pouco mais, sabe, de lado. Aí ele vai e vai modificando, ele vai testando. Isso são técnicas. É você descobrir a melhor forma de fazer algo através da prática. É uma prática observada, entende? Tem gente que diz assim, a prática leva à perfeição. Não, peraí, não é bem assim. Não é só você praticar, mas é você ir aperfeiçoando os pequenos detalhes dessa prática, sabe? E testando formas diferentes. Isso é técnica. Então ele percebeu que uma das características, anota aí, técnica. Você precisa ir melhorando como você faz. A segunda, disciplina. Não é a disciplina assim, tem que fazer todo dia. Eu não sou uma pessoa disciplinada porque eu começo e paro. Pois é, ele observou que esses caras, eles eram rigorosos com o próprio desempenho. Então, fiz hoje, amanhã eu tenho que fazer de novo e melhor do que fiz hoje. Depois de amanhã, melhor do que amanhã. Entende? Rigorosos não só com a forma como eles faziam, ou seja, com a técnica, mas também com a consistência em continuar fazendo. Aí até anotei, rigor com o próprio desempenho, rigor com os treinos, com a observação de horários, ou seja, eles eram rigorosos com horários, e eu estou falando de pessoas que, segundo Chambliss, não eram tão habilidosos, enquanto tinham outros que nem eram tão rigorosos, nem tão disciplinados, mas tinham um talento inato. Porém, esses não chegavam muitas vezes ao pódio. E foi isso que chamou a atenção dele, que ele percebeu que ao longo dos 6 anos tinham pessoas que tinham uma habilidade, era uma promessa no esporte e não chegaram a lugar nenhum. E outros que eram vistos como pessoas comuns, mas que não tinham nada de muito diferente, quando chegava lá nas Olimpíadas, mostravam resultado por causa dessas características. E eram não só na observação de horários, mas de alimentação, sono, aquecimento. Eles canalizavam a energia e a concentração em um único objetivo, que era nadar bem. Ou seja, se para nadar bem eu preciso dormir melhor, eu vou dormir melhor. Se para nadar bem eu preciso comer coisas saudáveis, eu vou comer coisas saudáveis. Se para nadar bem eu preciso chegar no horário todos os dias para que isso impacte, isso cause um impacto no desempenho da minha técnica, eu vou chegar no horário todos os dias. Estão entendendo? É a disciplina que tem um objetivo, não é uma disciplina cega. Não é uma coisa só de que tem que fazer todo dia e você não sabe nem por quê. Se você não sabe por quê, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E aí você começa a escolher caminhos que começam a ser pesados demais para você. Então, não adianta. A terceira e última diferença, mas não menos importante, é a atitude / mentalidade. Porque quando eu falo de atitude, eu não estou falando só do fazer, mas eu estou falando de como pensar diante de algumas dificuldades, de como você encara o desafio. E ele percebeu que alguns achavam desagradáveis os desafios. Na hora que subia um pouco mais a dificuldade do desafio, eles achavam desagradáveis, ficavam reclamando, principalmente os que demonstravam ter talento. E os outros, não. Esses que ele estudou e que ele percebia que tinham uma disciplina, eram mais rigorosos, tinham técnica, eles também gostavam do desafio, porque eles sabiam que o desafio era um degrau para eles
exigirem mais de si mesmos e conseguirem alcançar resultados melhores. Os atletas de alto nível, eles acham desafiadores os obstáculos. Eles veem os obstáculos até como um objeto terapêutico, como algo, uma ferramenta terapêutica, onde eles podem entrar num estado de flow, de meditação, ao tentar fazer melhor aquilo que eles estão executando. Estes gostam de treinos difíceis, de competições e de metas difíceis. Olha só que interessante. Então, esses atletas são diferentes por essas 3 características. E aí, eu volto lá no início do vídeo e te falo até que ponto o talento conta para que você consiga alcançar resultados. Será que muitas coisas que você deixa de fazer bem é porque simplesmente você não faz? Você desiste? E o final de toda essa tese de Daniel Chambliss foi algo que eu quero trazer aqui para vocês entenderem de fato o raciocínio por trás do desempenho de cada habilidade que a gente executa. Eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Olha só. Deixa eu pôr meu cursor aqui do mouse. Olha só, talento com esforço gera habilidade. Vamos falar disso. Talento, uma pessoa que é talentosa e ela se esforça, ela alcança um nível de habilidade, ok? Ela tem ali uma sementezinha de talento, mas ela se esforça, ela alcança habilidade, um nível de habilidade, ok? Quando a pessoa coloca habilidade e mais esforço, ela alcança sucesso. Entende? Que o esforço, ele entra nas 2 equações. Ele entra quando há talento e quando há habilidade. Então, esse talento, ele é muito relativo. Ele é muito relativo porque há pessoas que têm mais talentos e há pessoas que têm menos talentos. As pessoas que têm menos talentos precisam de mais esforço. Outros que têm mais talento, com pouco esforço, já chegam à habilidade. A única diferença é essa. Todos chegam ao desenvolvimento de uma habilidade. A diferença é que alguns mais rápido, com menos esforço, e outros mais lento, com mais esforços. E quando chega a habilidade, tem muita gente que para ali. Porém, aqueles que somam mais uma equação à habilidade, colocando mais esforço, são os que se destacam na área que se propõe a desenvolver. Então a questão que fica é, será que todo mundo, para aprender a fazer desenho realista como eu faço, precisa de fato ter nascido com o dom? Ou com um pouco de desejo, um pouco de vontade, mais esforço, consegue desenvolver uma habilidade? Esse é o meu convite para você conhecer um pouco mais de perto o nosso trabalho, assistir as videoaulas aqui do canal, tem muita coisa gratuita aqui, tem a nossa página, nosso site, a nossa escola de realismo, onde a gente acompanha a tua evolução, os professores vão te orientar, vão orientar para que a sua habilidade seja conduzida pelo caminho do esforço de maneira correta, te dando feedback, isso tá bom, isso tá ruim. Assista os vídeos aqui do canal. Entenda que você pode aprender o que quiser, mas precisa ter esforço. Se você ficar com essa crença de que precisa ter habilidade, precisa ter talento, precisa ter nascido com o dom, precisa isso, cara, você nunca vai colocar esforço nessa equação. E aí
Você pode até ter um talento que você desconhece simplesmente por nunca ter aplicado um mínimo de esforço suficiente para que você pudesse desenvolver alguma habilidade. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixe o seu comentário e veja bem, tanto Daniel Chambliss como eu aqui falando para vocês, eu não estou defendendo nada. Isso é talento, isso é esforço. Não, eu estou mostrando para você como as coisas acontecem. É a mesma coisa que muita gente fala, Cristiano Ronaldo é esforçado, Messi é talentoso. Tá, então Messi é só talentoso? Ele nunca se esforçou? Né? É difícil dizer. Então, de repente, Messi teve mais talento e com menos esforço chegou aos resultados que chegou. E Cristiano Ronaldo, com pouco de talento e com muito esforço, também chegou nos resultados que alcançou. Então, a gente não tem como medir o tamanho do talento, ou seja, é uma variável que nós não controlamos, mas a gente consegue colocar um pouco mais de peso no fator esforço, e isso pode alterar o resultado das suas habilidades e, consequentemente, do teu sucesso. É com você. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative notificações e deixa o seu comentário me falando o que você achou desse conteúdo. E até a próxima. Valeu!